Dia, sejam muito bem-vindas. Nosso segundo dia, nossa segunda live. Sejam bem-vindas. Segunda live do nosso jejum com propósito. Segundo dia de jejum, né? Então hoje lembra que você só vai comer 1h do horário de onde você mora. Se você mora fora do Brasil, é 1h do seu país. Para de comer 9h até 9h, né? Você faz seu jantar, volta a comer 1h do outro dia, tomando bastante água, para de mexer no celular às 9h. Então, tô relembrando aqui, para quem tá assistindo, o nosso jejum com propósito tem duração de 4 dias, hoje é o segundo dia, acaba na sexta-feira, mas na sexta-feira eu já vou contar sobre algo que a gente vai fazer na semana que vem, que vai ser ainda mais forte. A Erciele escreveu, tá surreal esse tempo, Dri. Como é que foi a noite de vocês? Vocês sonharam? Vocês tiveram alguma revelação? Oi, Mirella. Vocês receberam alguma revelação de Deus? Obrigada, amor. Tá esses dois aqui, né? Tem mais ainda. Espera rapidinho, que eu tava pedindo ao Rodrigo pra pegar algo. Tá. Se prepara pra hoje. Hoje vai ser muito poderoso, hoje vai ser muito forte. Eu tô com muita expectativa do que o Espírito Santo vai fazer hoje em nós, o que vai fazer na nossa vida. Então, eu quero que você esteja 100% focada aqui, 100% concentrada, lembrando que você nunca deve duvidar do poder de Deus, do que Ele é capaz de fazer em uma única live como essa, numa simplicidade. Jesus sempre foi simples, Ele sempre agiu na simplicidade. Então, é maravilhoso a gente estar num evento, Jesus vai me levar para um evento, eu tenho certeza que a gente vai estar presencialmente juntas algum dia, e eu sei que grandes coisas Ele vai fazer, porque é uma promessa dEle, é algo que Ele já entregou para mim claramente, mas eu quero que você entenda que a simplicidade do nosso dia a dia, da gente buscar por Ele, tem muito mais efeito do que um único dia de evento. Então, estarmos presencialmente vai ser incrível, não sei quando vai acontecer, estou discernindo o tempo, tenho a visão muito clara, mas isso daqui que a gente vive, isso daqui que a gente pode buscar, é tão poderoso, tão poderoso. Foi nessa simplicidade, foi nessa busca verdadeira que Jesus começou a transformar minha vida, transformar minha casa, transformar o modo que eu pensava, o modo que eu agia, as coisas que eu acreditava, as coisas que eu achava que era verdade, o entendimento sobre a vida. Eu tinha muitas concepções sobre a vida que Jesus foi quebrando e foi me trazendo a verdade dele, e é isso que ele vai trazer, viu? Eu tô vendo que algumas pessoas escreveram que teve pesadelo. Isso aqui é muito bom para trazer de exemplo para você, ó. Adri, uma prima me mandou uma mensagem agora que sonhou comigo 2 vezes, e no sonho eu morro sangrando pelo nariz, nos 2 sonhos. A Bíblia ela é muito clara que tudo aquilo que a gente fala se torna vivo. Tudo que a gente fala tem poder. Por isso que ontem eu falei com vocês assim, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês pensam. Isso não é de livro de motivacional. Então, o que eu quero dizer? Toda vez que você tiver um sonho ruim com alguém, seja comigo, com a minha família, com os meus filhos, com uma prima, com um primo, com quem for, não conta pra pessoa. Você não vai conseguir ajudar em nada. E você só vai trazer vida, a algo que não existe. Então, tudo que é ruim, a gente não fala. A gente não dá poder para aquilo, entendeu? Então, claro que sua prima, quando ela te contou isso, ela não contou por mal, mas às vezes eu recebo. Às vezes eu recebo uma direct que alguém sonhou que meu filho tava pegando fogo. Imagina eu lendo essas coisas. A primeira coisa que eu falo é, tá repreendido em nome de Jesus. Então, a gente não traz poder, a gente não dá autoridade para sonhos ruins. Linda ontem me contou. Ela teve pesadelo. Ela não tem. É a primeira vez na vida que ela me conta de um pesadelo. Ela falou que a gente tinha mudado para uma casa e que a gente não estava gostando de morar nessa casa e que tinha um bicho que era muito feio que tentava pegar ela. Eu já entendi, na hora que ela me falou, eu fiquei ouvindo, eu falei, filha, me conta mais, como que foi? Eu já entendi que o diabo, ele faz isso. O diabo, ele sempre vai tentar pegar a nossa fraqueza, que são os nossos filhos. Então, você repreende, você não aceita, você decreta o contrário, você não dá valor, tá? Isso é muito importante.
Teve uma vez que eu tava fazendo uma live dessa pra vocês e foi terrível, assim. O Rodrigo tinha ido pro Brasil. E eu tinha ficado sozinha pela primeira vez em casa. Ele tinha ido com as crianças. E aí, quando ele foi, era à noite, assim, aí eu tava mexendo no celular e aí eu tava vendo um vídeo da André Surak. Eu tava orando, eu falei, Deus, ajuda ela. Isso lá na nossa casa antiga, pra você ver quanto tempo tem isso. E aí eu comecei a orar, assim, e eu comecei a falar, Senhor, ajuda ela, cuida dela e tal. De repente, começou, eu tava no segundo andar. Hoje em dia eu já consigo contar com tranquilidade, mas antes era terrível. Em cima de onde eu tava dormindo, eu tava em cima da cama, no teto começou o passo. Gente, minha casa eram 2 andares, eram 3. Começou a andar assim no teto. E passos, e passos, e passos, e barulho, assim, olha, fica arrepiado. Não é tipo, fazendo questão de fazendo barulho. Andando. E aí, como eu tava encostada na cama, vinha atrás de mim até aqui. Meu corpo suava. E eu não conseguia falar, tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de... Eu não conseguia. Eu lembro que eu suava, até que eu comecei a orar e eu sozinha. O que aconteceu ali? O Satanás, ele quis me amedrontar. Ele quis me trazer medo. Tipo, para com essas lives. Não vai fazer isso não. Olha o que você tá fazendo, para com isso. Olha o que eu sou capaz de fazer. E aí eu lembro que eu liguei pra Leandro no outro dia, Leandro, pastor da nossa igreja. Eu falei, Lê, aconteceu isso, Lê. Eu dormi, aí eu botei louvor, fiquei orando e dormi. Falei, Lê, aconteceu isso. Aí ele, eu não sei se ele me ajudou ou ele me traumatizou. Ele falou, Dri, eu já cuspi sangue. O Satanás tentou tapar minha voz, saía sangue da minha garganta. E eu fui pra cima. Falei, obrigado. Obrigado. Então, no domingo, foi no domingo ou no sábado, eu tava deitada assim, e aí eu acho que eu tava dormindo, eu não consigo lembrar detalhes. E eu via claramente, eu não tenho visão, Deus não me deu esse dom de visão, só se ele quiser desenvolver isso em mim. E eu vi o Satanás claramente. E eu já sabia o que ia acontecer, eu já tinha avisado a vocês dessas lives. Então, assim, o que eu quero que você entenda? O mundo espiritual existe. O mundo jaz do maligno, que significa ele tá o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro tentando pegar tentando distrair uma. Então vai vir uma batida de carro, vai vir uma briga em casa que não era para acontecer e não tem por que acontecer. Vai vir vômito. Hoje se prepara, muito provavelmente vai vir vômito. Vai vir vontade de vomitar. Mas não é para você parar. Ele quer que você pare. Só que Deus fala assim, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então tem um alvo em você. Quanto mais você resistir, quanto mais você ficar focada em Jesus. Tá difícil? Louva a Deus. O que é louvar a Deus? É colocar canção, coloca música alta em casa e glorifique, canta. Não tá conseguindo orar? Canta. Tem hora que eu não consigo orar e eu só fico, Jesus, me ajuda. Tá vindo estresse? Fala, Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda, por favor. Jesus, me ajuda. Tira esse estresse de mim. Jesus, me ajuda. Às vezes você não vai conseguir falar palavras, às vezes você não vai conseguir fazer uma oração maravilhosa que você gostaria de fazer. Só o nome de Jesus. Só o nome de Jesus. O nome dele tem poder, o nome dele é suficiente, tá? Hoje vai ser muito poderoso. Hoje vai ser algo que eu tô com muita expectativa. Eu até fiquei assim, eu falei, Senhor, me dá uma palavra específica, me traz algo específico do que o Senhor quer falar. E eu tenho convicção do que Ele quer fazer e não do que Ele quer falar. Então, Ele quer fazer algo em você. E é algo que vai te levar para um próximo nível nele, um próximo nível de vida. Então, eu vou agora fechar os comentários para a gente poder focar. Antes da gente poder começar, se você puder, por favor, envie essa live para umas 10 pessoas. Mesmo que você não tenha contato com essas pessoas, se você for olhando ali os nomes, sai enviando, porque eu sei que Jesus ele é específico e ele vai trazer a pessoa certa. Às vezes você vai mandar para pessoas aí que nem vão aparecer na live, mas você vai mandar para uma. Era aquela uma que estava lá desolada, que estava lá pensando em tirar a vida, que estava lá triste, que estava lá se sentindo mal. E você envia uma live, ela entra no momento que Deus está falando algo específico e transforma a vida dela. Então, se você puder, sai mandando para bastante pessoas aqui, mesmo que você não conheça, e as que você conhece,
para que ela possa receber um refrigério. Você sabe que eu nem fico divulgando tanto essas lives, eu faço um post nos stories, não é intuito fazer propaganda da live, o intuito é propagar o nome de Jesus, não é para Adriana. Então é para que o Senhor possa fazer através da vida da Adriana. E se Ele deu essa ferramenta, se Ele deu a voz, eu creio que Ele vai fazer coisas grandes e poderosas através da minha vida. Então, eu gostaria que, se você tiver um papel, uma caneta, para você ir anotando algumas coisas específicas que você for sentindo Jesus falar com você. Então, o que eu sempre oro antes de começar, o que eu sempre falo é: Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através da minha vida. E quando você vê Jesus falando algo através da minha vida, não pense que é Adriana. Não pense que eu sou mais santa, não pense que eu sou melhor, não, pelo contrário. Jesus usou um jumento, Jesus usa qualquer pessoa para entregar a mensagem dele. Não tem a ver com a minha santidade. Tem a ver com o que ele quer falar com o filho dele. Então você é tão importante para ele que mesmo que eu esteja em pecado, ele é capaz de usar a minha vida para entregar a mensagem e pegar você. Porque esse é um questionamento que eu tinha muito forte. Ficava assim: Deus, por quê? Tem um pastor que ele não está em santidade, ele está traindo a esposa e o Senhor está usando a vida dele no púlpito e a gente não sabe, só depois que vem um escândalo na internet a gente fica sabendo por que isso acontece. E aí eu perguntei isso para um amigo e ele falou: o dom que Deus derrama sobre as pessoas é irrevogável. Então, se Deus me deu o dom da comunicação, por exemplo, para falar, ele vai usar a minha vida para falar, mas não porque eu mereço, mas porque ele quer te salvar. Então isso é muito importante você entender. Às vezes você vai receber uma palavra de uma pessoa que você fala assim: não é possível. Mas é Deus falando com você, não tem a ver com a pessoa, não tem a ver comigo. Mas é muito importante você ter anotado. Eu tenho meu bloco de notas do celular, muita coisa anotada. Outro dia eu vi um post no Instagram que eu tinha certeza que era direcionado de Deus para mim. Eu tirei um print, guardei no bloco de notas e coloquei: palavra que Deus me deu no dia tal. E eu tenho convicção que é sobre isso, isso e isso. Então, às vezes, Deus vai te falar com um bater do vento. A primeira presença de Jesus que eu senti foi eu sentada no jardim e o vento vindo só em mim. As árvores todas paradas, não mexia uma folha, não mexia nada. E o vento vinha só em mim, era uma brisa suave. E era algo que tocava em mim. E eu falava assim: Jesus, você está me vendo? Jesus, você se importa comigo? E o vento vinha mais forte, meu corpo esquentava. Então, são nos detalhes, você precisa estar atenta. Por isso que parar de mexer no celular às 9 da noite é intencional. Para tirar os barulhos, para tirar o foco, para você voltar o foco para o que importa, que é Jesus, porque ele tem segredos para te revelar. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, saiba que tem um momento do processo que Deus está te preparando, né? Como eu dei esse exemplo no Reels que eu gravei para vocês falando do Army, que eu falei assim: a gente passa de ano na 6ª série e a gente fica feliz da vida. Por quê? Porque a gente passou por aquelas matérias chatas, a gente não queria estar fazendo aquilo e a gente passou. Ufa, graças a Deus, agora eu tô indo para a 7ª série. Depois eu tô indo para a 8ª série, depois eu tô indo pro 1º ano, 2º ano, 3º ano, até que eu vou para a faculdade. Então a gente vai passando de fases. Só que se a gente repete em matemática, por exemplo, a gente tem que repetir o ano inteiro e isso é horrível. Eu lembro que eu fiquei em recuperação em matemática, minha mãe é professora de matemática, ela ficou revoltada comigo. E ela falou: se você perder, se você repetir o ano, você vai ficar sem nada, você vai apanhar. A mamãe era brava. Você vai dar. O meu pavor era: eu não posso repetir de ano. Eu não posso. Imagina, eu queria acabar a escola, odiava a escola e eu ter que repetir de ano. Aí eu fiquei o verão todo em recuperação, estudando só matemática para eu fazer a prova, para eu poder não repetir de ano. Aí eu passei da 6ª para a 7ª e fui em diante. O que acontece com a gente que é semelhante à escola? A gente tem que passar de ano, a gente tem que passar de fase. Só que tem coisas que você está repetindo por culpa sua. Não é culpa de Jesus, é culpa sua. Você está repetindo o ano, você está repetindo a prova por culpa sua. E é isso que hoje a gente vai quebrar. É isso que hoje Jesus vai libertar na sua vida. É trazer a clareza do que é que você está repetindo. O que você não deveria mais estar. Qual é? Gente, você tem que ir passando de nível, você tem que ir passando de série.
as provas não vão acabar, tá? A boa notícia que eu te dou, eu queria poder dizer que vão acabar, eu também tinha essa esperança. Eu achei que ia chegar um nível que a gente ia estar em Deus, que assim, a gente ia estar tão evoluída, que Deus não ia colocar a gente para passar por provas. Mas a gente não tem essa chance. Todo mês ou a cada 2 meses, vem um ar de respiro, a gente, ufa, ai que delícia, tá leve. Depois, puf, aí dá uma acordada, aí a gente fala, eita, tô vacilando, preciso melhorar nisso aqui, Jesus está me chamando para isso aqui, tá? Então, eu vou começar lendo aqui, e a gente vai fazer um exercício hoje da presença de Jesus, do Espírito Santo, para trazer a revelação. Mas em Gênesis, assim que Deus começa a trazer a palavra pra gente, é o livro de Gênesis, é o comecinho, quando criou Adão e Eva, tal, ele fala assim, ó, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Então aqui ele tá dizendo, quando ele vai ainda formar Adão, ele ainda não tinha formado Adão, tá? Isso aqui é antes da formação do homem, antes da formação da mulher. Fala assim, façamos o ser humano à nossa imagem, a imagem de Deus. Conforme a nossa semelhança, ou seja, as características dele, a personalidade dele, o jeito dele pensar, o jeito dele agir. Isso é o que Deus tem para nós. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ou seja, Deus está dizendo que nós, seres humanos, devemos ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O que Deus está dizendo para a gente? É o seguinte, eu estou fazendo vocês para dominar. Eu não estou fazendo vocês para serem dominados. Porém, para você dominar, você precisa ter a minha imagem e semelhança. Então, saiba, Carol, Ana, Juliana, Ruth, saiba que eu te criei para ser a minha imagem e semelhança. E eu sou santo, eu sou perfeito, eu sou o dono de tudo, eu sei o melhor, eu sei o tempo, eu sei o como, eu sei o quando. E Deus nos fez para ser assim. Assim como Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, o ser humano, ele foi criado à imagem de Deus. Homem e mulher os criou. E Deus, olha que forte, Deus os abençoou. Deus não só disse, Deus os abençoou, ou seja, Deus te abençoou, me abençoou. E disse assim, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. E aqui ele diz, e tenham domínio sobre as aves, sobre os peixes do mar, sobre todo animal que rasteja para a terra. Quando a gente lê isoladamente esse versículo, e mesmo uma criança que não tem entendimento, se eu falar isso para Rodrigo e para Linda, eles vão entender que é para a gente dominar sobre tudo. Só que chega um período da nossa vida em que a gente começa a ser dominado pelas pessoas. E aqui começa a nossa live e é aqui que você não pode sair. Porque a gente vai preparar para começar o exercício. A gente começa a ser dominado pelo quê? Por palavras que a gente ouviu. Por coisa que pessoas nos fazem. Por situação que nós passamos. Por pensamentos que nós temos. E a gente sai do lugar onde eu vou dominar tudo através da palavra de Deus, né? Não é dominar rompendo o princípio, não é dominar sobrepondo as pessoas, mas eu vou dominar a terra, vou ser imagem e semelhança de Deus, mas a gente chega num lugar que, pelas situações que a gente vive, pelas palavras que a gente ouve, a gente começa a achar que a gente não é capaz de ter uma vida financeira estável, que a gente não é capaz de prosperar, que a gente não é capaz de falar para 4.700 pessoas na internet, que a gente não é capaz de ajudar uma pessoa, afinal, o que eu tenho de importante para oferecer para as pessoas? Quem sou eu? Começa a acreditar que meu casamento não vai dar certo, porque eu vi a vida toda os meus pais brigando, então o casamento ele não foi feito para dar certo. Casamento tem prazo de validade. A gente começa a acreditar que os nossos filhos não vão ser bem-sucedidos, porque os sobrinhos da minha irmã, os filhos da minha irmã, que são os meus sobrinhos, eles não foram bem-sucedidos e eles tiveram uma vida melhor do que os meus filhos estão tendo. Se eles não foram bem-sucedidos, os meus filhos vão ser.
A gente começa a acreditar que o final da nossa vida vai ser trágico. A gente começa a acreditar que a nossa situação financeira vai ser muito difícil. A gente começa a acreditar que a gente é pior, que a gente não é uma pessoa boa. A gente começa a acreditar que Deus tem coisas melhores para Adriana, mas para mim não. Afinal de contas, eu nem tenho a pele que a Adriana tem. Eu nem tenho a roupa que a Adriana tem. Olha meu armário, eu não tenho uma roupa. Olha minha casa, eu não tenho nada para comer. Então eu não sou digna de ter uma vida boa. Deus não quer me... É isso. Então a gente sai do lugar que Deus nos faz para dominar sobre todas as coisas, que nos fez para ser imagem e semelhança dele, ou seja, Deus te fez para ser próspera, sim. É mentira quem diz para você que você não deve porque você vai ser menos santa. O problema é o amor ao dinheiro. O problema era o lugar que eu estava. Deus me parou por causa do meu amor ao dinheiro. Eu achava que eu não podia ficar sem ganhar dinheiro. Que o dinheiro era a solução dos meus problemas. Deus foi lá, cortou minhas asas e falou, vai ficar 2 anos agora na sua prova, cuidando dos seus filhos, da sua casa, e todo o dinheiro que surgir você vai doar. Então, vem a Adriana, que era apaixonada pelo dinheiro, e de repente ouve Deus falar que não vai mais ganhar dinheiro, vai ficar 2 anos. Então, essa foi a minha prova. E eu só pude passar por essa prova quando Deus me revelou o que era que eu estava acreditando como verdade sobre a vida? Qual eram as minhas bases, as minhas referências? Qual era o princípio que estava dominando sobre a minha vida? E ele ajustou. E ele vai ajustar na sua vida. Ele vai organizar hoje na sua vida. Porque vamos combinar, se hoje o que você enfrenta de dificuldade, a sua maior dificuldade, por exemplo, é a sua situação financeira. Se hoje a sua maior dificuldade, por exemplo, é o seu emocional. Você se estressa muito fácil, você grita muito em casa, você acaba com o clima da casa. Se o seu problema hoje é a compulsão alimentar, pode ser que seja. Tem muitas pessoas que enfrentam isso. É uma realidade que talvez não seja próxima para mim, mas muitas pessoas enfrentam. Porque elas estão tristes, elas vão comer. Elas estão chateadas, elas vão comer. Elas estão bravas, elas vão comer. Mas a gente não sabe que a raiz dessa atitude foi porque quando ela estava pequena em casa, ela via seus pais brigando e ela se sentia desprotegida e ela ia encontrar na comida uma proteção. Então hoje ela pega na comida e ela se protege. E quando ela está comendo, ela se sente acolhida. Mas a raiz foi a ausência dos pais. A raiz foi a briga dos pais em excesso. Foi os gritos. Então hoje você se vê gritando em casa e você não quer ser assim, e isso é apenas reflexo do que você viu. E é assim para Jesus te transformar. Às vezes você não consegue ter boas amizades, você não consegue confiar em alguém, você não consegue ter uma relação profunda com alguém porque você foi muito traída quando criança, porque você foi muito traída quando adolescente ou porque você confiou todas as suas expectativas em alguém que te traiu. E você está apenas projetando. E no final você está achando que a problemática é você. E não é. Foram apenas as coisas que aconteceram na sua vida. E que a gente vai quebrar. A gente vai parar de acreditar nas mentiras que o Satanás tem contado para você e nas mentiras que você tem tomado posse sobre você. Porque Deus te fez para ser imagem e semelhança dele. Deus te escolheu, você é amada, você é preferida dele. Ele está te chamando de volta. Ele quer te dar novas vestes, ele quer trocar suas roupas. Ele quer te dar brilho, ele quer te dar sorriso. Ele quer te dar um novo dia. Sabe aquele dia que a gente olha para o céu e parece que o céu está mais azul e tudo está mais bonito, tudo está mais leve? Ele quer te entregar leveza. Mas para ele te entregar, a gente vai precisar deixar algumas coisas para trás. Tirar roupas velhas, tirar vestes, coisas que nós acreditamos e ouvimos quando criança e a gente está trazendo até hoje. Essa semana... Foi na sexta-feira, Lohane me mandou uma mensagem. Lohane é uma pessoa que eu contrato desde 2018.
Às vezes eu tenho um evento, alguma coisa, para ela montar a roupa para mim. Uma, porque eu não tenho paciência, e segundo, porque eu não tenho tempo, e terceiro, porque eu não acho que eu consigo montar a roupa bem. E durante esse processo todo, que eu tô com ela desde 2018, ela vem mandando algumas mensagens para mim, falando assim: Adriana, o vestir é se sentir bem com você. O vestir é você colocar aquilo que você sente que é você. Não é seguir a moda, não é seguir a referência, é você. E ela falou assim: e a gente tá juntos há muito tempo, e eu preciso muito que você comece a buscar o porquê que você não tem paciência para vestir uma roupa, para montar um look. Eu não tenho. Se eu for viajar, ter que montar look para botar na mala. Nossa, zero. Eu vou pros hotéis chiquérrimos, eu pareço um trapo, a galera nem valoriza, tá? Eu lá de roupa de academia, totalmente básica, aleatória, as mulheres lá, chapéu, não sei o quê. Isso não é nem da minha personalidade, mas vamos voltar no foco. Aí ela falou assim: mas você precisa entender o porquê dessa raiz, que você não tem paciência. Você vai na loja, você compra roupa e depois você não gosta, aí você doa as roupas todinha. Aí aquilo ficou matutando em mim. Eu falei: ah, Lohane, é porque eu não tenho tempo. Minha justificativa era essa. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho paciência. Ah, acho futilidade. Eu ficava assim. Só que aquilo ficou incomodando em mim. Aquela fala dela ficou incomodando em mim. Aí foi na sexta-feira, eu falei: Jesus, assim, tava andando pelo corredor da casa. Eu falei: Jesus, olha como eu falo com Jesus, e eu quero que você pegue isso pra você. Jesus, tem alguma coisa? Espírito Santo, tem alguma coisa nisso que Lohane falou que faz sentido? Passou um dia, eu tava fazendo alguma coisa que eu não lembro o que eu tava fazendo, e veio a imagem, a voz e o lugar. Eu tinha uma amiga muito bonita, muito bonita. Ela tinha 15 anos e eu tinha 11, a nossa diferença era de 4 anos. E a gente ia para todos os lugares juntas, todos os lugares. A gente morava perto e ela tinha um corpo lindo. Era uma cinturinha, violão, bundão, assim, sabe, perfeito, corpo lindo. Toda vez que mamãe via ela, mamãe falava: gente, como que Priscila é linda. Olha esse corpinho, que lindo. Olha essa cinturinha dela, olha o bundão, olha como ela se veste, tão linda. Aí o nome da mãe dela era Kátia. Kátia. Eu ia falar, tá viva ainda, com a graça de Deus. Falava assim: Kátia, como que Priscila se veste bem? Como que Priscila é linda? E eu, 11 anos, minha filha, você com 11 anos, ou você é muito linda, ou você é o cão. É aquela fase de transição do Patinho Feio. Eu era o cão, cheia de espinha. O nariz vinha aqui, sorria. Horrorosa, um palito, cara toda oleosa, as roupas, esquece. Aí eu ficava ouvindo mamãe o tempo inteiro, toda vez mamãe encontrava Priscila: que linda, olha as roupinhas, olha como ela se veste. Eu comecei a projetar em Priscila e a invejar Priscila, porque eu queria ser como Priscila. Por que eu queria ser como Priscila? Porque eu queria que a minha mãe tivesse a admiração que ela tinha por Priscila, eu queria que ela tivesse por mim. Aí eu comecei a querer usar as roupas de Priscila. Então a gente ia para aniversário, ia para alguma coisa, eu queria colocar uma roupa. Priscila, me empresta uma roupa. Tudo isso o Espírito Santo me revelou. Não lembrava. E aí veio uma cena de eu vestindo alguma roupa de Priscila e Priscila olhando para mim falando: que roupa horrorosa, você não sabe se vestir. Olha que feio. Coisa de menina, coisa de criança. Pode acontecer com seu filho, com a minha filha, com os nossos filhos. E eu simplesmente acreditei nisso. Acreditei nessa mentira. E eu nunca mais consegui me vestir, porque eu projetei que eu não sabia me vestir. Então, eu tentava comprar roupa, eu tô falando disso de coisas agora, tá? Não tô falando de coisas que Jesus está curando, que curou há 5 anos. Não, que Jesus está curando. Jesus está fazendo isso agora. Ele me trouxe a revelação agora no sábado. Através de algo que Lohane falou comigo e que pode ser algo que eu tô falando com você. Então, você tá entendendo que nada é por acaso? Você entende que Jesus, ele vai nos levando de nível. Nunca pensei que eu ia ter que curar um negócio de roupa de vestir. Na minha cabeça, ai, que futilidade. Só que era um incômodo pra mim. E se Lohane não fala: Adriana, tenta entender.
E se eu não falo Jesus, Espírito Santo me mostra onde foi que isso começou. Que mentira eu acreditei. E passou o tempo, eu comecei aí, dessa mentira, começaram outras. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz. As pessoas não vão gostar de mim, as pessoas não me acham bonita. Eu comecei a ser insegura na minha adolescência inteira. Tem várias amigas minhas de época de adolescente que elas às vezes me mandam mensagem pra mim e falam assim: tô bonita, essa roupa tá bonita. Porque eu saía, qualquer meio metro que eu dava, eu ficava pra elas: tô bonita, essa roupa tá bonita. Eu tenho que um dia fazer uma live com elas pra elas poderem contar as histórias pra vocês. A partir disso, a insegurança entrou na minha vida. E quando eu fiz aquela live pra vocês da minha melhor versão, que vocês piraram, eu achei que foi horrível. Eu achei que não ajudou em nada. E todas as vezes que eu terminava uma live incrível, eu chegava pra Rodrigo: ai, amor, nem foi boa, foi ruim, né? Tudo bem que meu nível de exigência é muito alto, eu gosto das coisas muito bem feitas, mas esquece isso, vamos agora voltar para as mentiras que eu acreditei. Que outras pessoas fazem melhor do que eu. Que outras pessoas vão ter a vida melhor do que eu. Afinal, minha vida, olha como começou. Então eu não vou ter um marido que vai me honrar. Meu marido vai me trair. Eu olhava para Rodrigo, eu sacudia ele e eu falava: por que você tá me enganando? Ele olhava para mim, isso antes de ter filho: por que você tá falando isso? Eu falei: porque eu tenho certeza que você vai me trair. E eu sei que você tá falando que você me ama, que você gosta de mim, que você tá comigo, mas eu sei que você vai me trair. Por quê? Porque eu acreditei na mentira do que eu vi que meu pai traiu a minha mãe. Então, se meu pai traiu a minha mãe, a maior referência de homem na minha vida que eu tinha, imagina uma pessoa estranha que eu conheci. Então, quando eu comecei terapia com Valdeia, a primeira coisa que eu falava com ela era: Valdeia, isso antes de Jesus, eu falava: Valdeia, eu tô aproveitando o casamento, porque eu sei que o casamento não é pra sempre. Eu sei que vai chegar um momento em que a gente vai se separar. E não tinha motivo, mas era a mentira que eu acreditei. Então, antes de eu começar a prosperar, o que eu acreditava era que, tudo bem, eu vou dar o meu sangue para trabalhar, eu vou ter uma casa, e eu vou ter um carro, e vou passar num concurso. Porque num concurso eu vou ter um salário que vai pelo menos bancar essas coisas, e é isso que vai ser a minha vida. Por quê? Porque eu acreditei que a vida se resumiria nisso. A riqueza, a prosperidade para mim, apesar de eu sempre querer, era algo assim: se eu tiver uma casa, um carro, um apartamento, um carro e um dinheiro no mês, tá maravilhoso. E eu via isso acontecendo com a minha família, mas e muitas coisas eu nem via, nem carro. Nem carro. Então, a gente vai acreditando em mentiras que muitas vezes pessoas nos contam, situações que nós vivemos, coisas que nós passamos, coisas que nós ouvimos, e a gente torna isso como verdade, e a gente deixa de ser imagem e semelhança de Deus, e a gente deixa de dominar sobre todas as coisas e começa a ser dominado pelas coisas. E Jesus hoje, ele vai quebrar muitas mentiras para você, em você, muitas mentiras todas as mentiras que você acreditou. E você vai entender que você está a um passo de romper da situação financeira que você fica repetindo o tempo inteiro. Porque às vezes você está na dívida o tempo inteiro porque você está numa compulsão o tempo inteiro de comprar. Porque no passado você acreditou que comprar iria te trazer um afeto, iria te trazer um afago. Então você hoje não consegue dizer não. Ou porque você desejou tanto ter amor das pessoas que eram mais importantes para você, que você não recebeu e você começou a querer viver uma vida onde você faz tudo para todo mundo e nada para você. Onde para você parar para descansar e ficar deitado no sofá, jogada sem fazer nada, que seja mexendo no celular, é um crime para você, porque você não aprendeu a descansar. Porque às vezes que você estava, quando nova, parada, descansando, sua mãe te chamava de à toa, que você não faz nada, que você é uma sem vergonha, que você é isso. E você começou a acreditar. Não, peraí, se eu parar, eu sou uma sem vergonha. Isso quando a gente não ouve palavras piores.
Só que o que eu quero trazer para você, e eu sei que Jesus já está trazendo muitas revelações para você, é que você não vai entrar com uma posição de acusação sobre aqueles que falaram. Porque ninguém faz isso de propósito. Ninguém. Nem o mais louco pai, nem a mais louca mãe vai chegar para um filho e vai falar assim, é uma vagabunda, e vai falar isso e querer que a pessoa seja, que a pessoa se ferre. Não, muitas pessoas é maneira de expressão. Muitas pessoas é um hábito, é uma falta de educação. Então a gente não vai entrar nesse lugar para, foi culpa de Priscila. Olha que vacilo, Priscila era criança. Minha mãe, quando ela me teve no momento que ela descobre uma traição do meu pai e um filho fora do casamento. Como é que era a estrutura mental da minha mãe para me criar? Pensar que poderia ter pego uma doença, pensar que como que vai criar, como que ela fazendo faculdade. A gente não pensa nisso. A gente não pensa nos medos que os nossos pais passaram, nos desafios que eles enfrentaram e que eles fizeram o que eles podiam fazer. A gente faz o que a gente pode fazer e a gente erra. A gente tenta acertar o tempo inteiro com as crianças, né? Principalmente a gente que veio de um histórico muito pesado, a gente tenta, nossa, pelo menos isso aqui eu vou tentar não fazer. Eu vou seguir, Ontem, filha, comprei umas roupas de academia, filha, corta a etiqueta pra mamãe. Porque eu não gosto de etiqueta. Aí ela foi cortando. Nisso ela cortou a calça. Aí eu, filha, não acredito que você cortou a calça. Ela, mamãe, desculpa. Eu falei, filha, desculpar aqui não vai resolver, não. Eu, caramba. Eu falei pra mim, cala a boca, Adriana. Só que eu não falei brava, falei assim. Aí eu vi que ela ficou muito sentida. Muito sentida. Óbvio que ela não cortou de propósito. É uma criança. Filha, a desculpa não vai resolver aqui. Que sem noção eu ter falado isso. Aí na mesma hora eu falei, que idiota. Aí eu terminei de olhar ali, fiquei sofrendo um pouquinho, fui lá no sofá e falei, filha, perdão. Claro que a mamãe te desculpa, é só uma calça. Que se dane a calça. Você ficou sentida que a mamãe falou? Ela, e ficou com o olhinho cheio d'água. Eu falei, perdoa, mamãe. É só uma calça. Mamãe tá nem aí pra calça, acontece. Podia ter acontecido com a mamãe. E realmente a etiqueta tava grudada, um negócio ruim que eles ficam botando a etiqueta. A gente erra. E talvez a falta do meu pedido de desculpa para ela naquele momento poderia reverberar na vida dela adulta, porque ela já está na fase de 7 para 8 anos, onde ela começa a memorizar com mais facilidade as coisas, e ela poderia um dia, numa live dessa, falar, nossa, eu comecei a acreditar que as pessoas não vão me desculpar, porque a minha mãe, no dia que eu pedi desculpa para ela, falou, mas desculpa aqui não resolve. Você está entendendo o quão profundo, complexo nós somos, mas ao mesmo tempo o quão leve nós podemos nos tornar? Porque a partir do momento que o Espírito Santo me revela, eu tenho por obrigação liberar perdão sobre aqueles que fizeram mal. Não é nem questão de escolha, eu tenho obrigação de liberar o perdão para aqueles que me fizeram mal e seguir o fluxo da vida natural em Deus, onde eu deixo para trás aquilo que me fizeram e eu começo a viver um fluxo em Deus. E o fluxo em Deus é sim de prosperidade em todas as áreas, é sim de leveza, é sim de descanso, é sim de processos, é sim de renúncias, mas é de muita alegria. E é uma alegria que é diferente de felicidade. Alegria é fruto do Espírito, felicidade não é fruto do Espírito. Mansidão é fruto do Espírito. Por que alegria é fruto do Espírito e felicidade não é fruto do Espírito? Porque para eu ser feliz, eu dependo de algo. Eu dependo de uma circunstância para me sentir feliz. Para eu ser alegre, não. A alegria é de dentro para fora, felicidade é de fora para dentro. Para eu ser feliz, então eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. Se Deus permite o diabo me tirar, igual aconteceu com Jó, a minha felicidade acaba. Mas a minha alegria, que é um fruto do Espírito, que vem de Deus, de dentro para fora, ela pode o mundo cair, a minha alegria não acaba. Então eu não quero ser feliz, eu quero ser alegre o tempo inteiro. E é essa alegria que Deus derrama pra gente, que pessoas chegam pra gente e falam assim, mas peraí,
Deus te tirou Midas, Deus te tirou tudo. Olha, que seu marido tá no hospital, tá lá sem saber o que vai acontecer. Você tá alegre? Eu estou alegre nele, com ele. E essa noite, só pra contar, pra gente poder fazer o exercício, eu tive um sonho lindo, 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 glória a Deus. Eu tava em algum lugar que eu não sei qual era, e aí esse lugar tava vindo pessoas, tipo, pessoas de autoridade vindo orar por pessoas. E aí eu tava com o Rodrigo, de repente veio um cara, e ele pede pra gente fazer uma fila. Pessoas de um lado, pessoas do outro. Tipo o que aconteceu até na Bethel. E aí vinham pessoas de autoridade no meio e vinha orando e pondo a mão. Orando e derramando unção, derramando mais de Deus. E aí vem um cara e ele põe a mão em mim. E ele começa a orar, orar, orar. E aí eu caio no chão, mas eu caio no chão tipo de uma leveza, assim. Eu fico apagada, apagada. E aí eu volto e eu falo, amor, Jesus me tocou, amor. Amor, eu tô recebendo uma unção nova, eu tô indo para um nível novo. Então eu acho que o Senhor tava me falando algo nesse sentido. Que eu fiquei apagada no chão. Imagina, você dormindo no sonho e tá apagada no chão, porque Jesus te tocou. Então foi lindo, glória a Deus. Porque nem sempre é assim, geralmente quando eu tô em live com vocês, tem uns pesadelos, tem umas coisas muito, muito loucas. Mas vamos lá, vamos começar nosso exercício. Se prepara, porque Jesus vai te libertar nesse momento. Já vai se preparando. Só me diz se vocês estão conseguindo ouvir a música, que eu vou precisar um pouquinho da musiquinha com vocês. Tá todo mundo ouvindo? Vê se tá muito alto, se tá bom. Tá bom? Tô tentando ler vocês aqui. Vocês vão precisar de muita concentração. Sim, então tá. Vocês vão precisar de muita concentração nesse momento. A palavra de Deus ela diz que nós somos renovados. A nossa mente, ela é renovada. E nós começamos a ter a mente de Cristo. Então, a partir do momento em que a gente aceita Jesus, nós temos uma mente completamente transformada. Lembra que eu comecei a falar sobre isso na live? Que quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou minhas vestes, ele mudou meus pensamentos, ele mudou minha concepção de vida, ele mudou as minhas atitudes. Eu lembro que o que as pessoas mais escreviam pra mim, nossa, Dri, como você tá diferente, Dri, como o seu rosto mudou, a sua beleza mudou. Então, quando a gente começa a caminhar com Jesus, ele nos transforma por inteiro. E a transformação dele é sutil. A transformação dele, você vê que lugares que você ia, você já não vai mais. Pessoas que você caminhava antes, você já não caminha. Situações que antes você tolerava, você já não tolera. Um palavrão que antes você falava, você já não consegue falar. Então, isso vai começar a acontecer já nesses dias. Por isso que eu falei pra vocês, deixa eu aumentar um pouquinho, não valorize os ataques que você pode sentir. Não valorize pesadelos que você pode ter. Não valorize desafios que você pode estar enfrentando nesses dias. Valorize o contrário. Como eu tô me sentindo mais leve. Como eu tô sentindo mais em paz. Como eu tô me sentindo mais descansada. Mesmo em meio aos desafios, eu tô vivendo uma paz e um amor absoluto. Tá? Então a gente vai começar. Eu vou fechar agora os comentários. Eu vou te pedir para você ficar bem confortável numa posição que você tá aí. Você vai fechar seus olhos. Agora começa a suar. Você vai fechar seus olhos. E eu vou orar por você para a gente poder entrar no exercício. Jesus, Espírito Santo, amado Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, para buscar mais do Senhor. Nós estamos nesse dia de jejum com um propósito único e específico para sermos completamente transformados. Muitas aqui estão com necessidades financeiras que o Senhor sabe. Muitas aqui estão com necessidades no seu casamento, no seu trabalho, no seu modo de ser, no seu modo de pensar. Não é nenhuma novidade para o Senhor o que cada uma delas tem enfrentado. O Senhor sabe de cada uma das suas lutas. E o Senhor sabe também que mesmo que a gente faça o jejum com propósito, buscando o Senhor, buscando ser parecido com o Senhor,
As necessidades básicas, as necessidades pessoais também são intencionadas nesse jejum, Pai. É natural de um filho pedir ao Pai, é natural de um filho querer algo melhor. E nós não somos diferentes, pelo contrário. O Senhor nos fez imagem e semelhança do Senhor, o Senhor nos fez para dominar sobre todas as coisas e não para ser dominados por elas. E muitas pessoas aqui estão sendo dominadas pelas circunstâncias, Pai, o Senhor sabe. O medo tem sido grande, os desafios têm sido enormes. A angústia, Pai, muitas vezes sem motivo, tem tomado conta do coração dela, o Senhor sabe disso. E eu quero te pedir, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha levantando corações, levantando mente, levantando semblante, ativando, Pai, e derramando sobre elas nesse momento uma unção de alegria. Uma unção de alegria com pensamentos corretos do céu, tendo convicção de que o Senhor não desampara nenhum dos seus filhos. A situação pode ficar difícil, pode ficar desafiadora, mas o Senhor não desampara. Quando Pedro te viu caminhando sobre as águas, ele sentiu medo. O Senhor podia ter dito, Pedro, sou eu, mas no primeiro momento o Senhor falou, vem, caminha. Eu sei que muitas vezes o Senhor já pode trazer a solução para as nossas vidas. Eu sei que, na verdade, em todas as vezes, eu sei que num estalar de dedos o Senhor é capaz de resolver a situação que ela está enfrentando. Mas eu sei também que o Senhor é um bom pai, um pai que ensina, um pai que corrige. Porque assim como os nossos filhos, se a gente entrega de mão beijada para eles, eles não aprendem, eles não valorizam. E no futuro pode ser tão prejudicial para eles que a gente quer primeiro ensinar a eles, a gente quer ensinar o valor do dinheiro, a gente quer ensinar o valor do trabalho, a gente quer ensinar para eles que precisa se dedicar para conquistar as coisas, que não é como eles pensam, compra isso, compra aquilo. Não, a gente quer ensinar da forma correta para que eles se tornem adultos valorosos, honrosos. E o Senhor, sendo tão perfeito, não vai fazer diferente com a gente, pelo contrário. O Senhor vai fazer de uma forma exata, de uma forma que quando o Senhor prosperar, quando o Senhor abrir portas, não irá perder nenhum dos seus filhos. Então muitas vezes a gente quer a bênção, mas a gente esquece do Deus da bênção. Muitas vezes a gente quer a oportunidade, mas a gente esquece do Deus da oportunidade. E quando a gente chega lá naquele lugar que a gente tanto queria, a gente simplesmente vira as costas para o Senhor. Essa é uma realidade, Pai, nós te pedimos perdão por isso. Nós pedimos perdão por tantas vezes usar o Senhor, por tantas vezes pedir coisas ao Senhor, e quando o Senhor faz, a gente esquece, a gente deixa de orar, a gente deixa de agradecer. A gente faz como aqueles 10 leprosos que viviam anos machucados, sendo humilhados, envergonhados, até que eles encontram com o Senhor e pede para o Senhor curar, e o Senhor cura imediatamente. Mas apenas um volta para te agradecer. Muitas vezes, Pai, o nosso coração está completamente focado nos nossos interesses e tratamos o Senhor como um gênio da lâmpada mágica, que se o Senhor não realiza aquilo que nós pedimos, a gente vira as costas, joga fora, deixa para lá. Ou então, se o Senhor realiza aquilo que nós pedimos, depois de um tempo a gente joga fora. Nós não queremos ter essa relação com o Senhor, Pai. Nós queremos nos sentir filha. Nós queremos nos sentir amadas, cuidadas. Pai, aquelas que têm um apego emocional ao marido ou à presença de alguém, eu já te peço em nome de Jesus que o Senhor quebre agora. Tem pessoas aqui que necessitam da presença de alguém, que não consegue ficar sozinha, precisa estar sempre rodeada de pessoas, que não consegue desfrutar da companhia de Deus. O Senhor está te curando nesse momento.
e está te trazendo completude na presença de Deus. E no seu tempo livre, ao invés de você ligar para uma amiga, ao invés de você passar tempo no celular, você vai passar o seu tempo conversando com Deus. Pai, eu te peço vestes novas sobre cada mulher aqui, palavras novas saindo da sua boca, novas atitudes, novos pensamentos. E eu sei que o Senhor já está fazendo agora. E eu vou te pedir agora, você com seus olhos fechados, que você novamente entre em um lugar. Não sei se é um jardim, se é um quarto fechado. No seu pensamento, imagina um lugar que você está entrando, um lugar novo que você nunca entrou. E quando você entra nesse lugar, você encontra Jesus sentado. E Ele te chama, vem cá, deita aqui no meu colo. E você deita nas pernas dele, e Ele começa a fazer carinho na sua cabeça. E você pergunta para Ele, Jesus, quais foram as mentiras? Quais são as mentiras que eu tenho acreditado? Quais foram as mentiras que eu ouvi, que eu vi e que eu acreditei, Pai, ao meu respeito? O que eu esperava? Eu esperava ser protegida pelo meu pai, eu não fui. Isso me resultou em insegurança. Quais foram as mentiras, Pai? O que eu preciso quebrar nessa manhã? Que eu não sou amada. Quais são as mentiras que me contaram, Jesus? E nesse momento, você vai levantar do colo de Jesus e vai abraçar Ele. E pedir, Jesus, me fala suas verdades sobre mim. Me fala suas verdades ao meu respeito. Me diz para o que eu fui criada, Pai. Vai ouvindo o que Jesus está te falando. Vai buscando tudo o que Ele está te falando. Filha amada, eu vou caminhar com você todos os dias da sua vida. Eu vou te fortalecer nesse momento. Eu estou colocando novos pensamentos, uma nova mente em você. E é a minha mente. A mente de Cristo. Uma mente santa. Eu nunca te desamparei. Eu nunca te deixei desprotegida. Eu tenho esperado tanto por esse dia, por esse encontro. Eu vou transformar a sua vida inteira. Se prepara para o que eu vou fazer nos próximos dias. Vai ser grande. Eu vou transformar a sua casa. Vou transformar as suas roupas.
as suas atitudes. Pode vir a mim, filha. Pode vir a mim sem medo. Eu vou te aliviar. Eu vou tirar o fardo, o peso nas suas costas. Você não precisa agradar a todos. Você não precisa esperar a aprovação da sua família. Eu tenho te aprovado. Eu tenho visto o seu esforço em me buscar. Eu tenho visto a sua necessidade em me agradar. Então, nesse momento, eu solto todas as amarras que estavam te prendendo, todas as mentiras que você estava acreditando ao seu respeito. E eu vou caminhar com você a partir de agora e nunca mais soltar da sua mão. Eu estou renovando a sua vida. Continue comigo. Eu não saio de perto de você. O meu Espírito Santo habita dentro de você. Então não pense que é só nesse momento de oração que eu estou com você. Eu estou o tempo inteiro. E a qualquer hora que você me chamar, a qualquer hora que você falar comigo, eu estou pronto para te ouvir. Fale mais comigo. Fale mais comigo. Fale mais comigo. Fale mais vezes. Em mais momentos do seu dia. Eu não quero te encontrar só de manhã. Eu não quero te encontrar só em dias específicos. Eu quero te encontrar o tempo inteiro. Você é minha filha amada. Eu te fiz para um propósito. Eu não te fiz para você só realizar seus sonhos, para você realizar seus desejos. Eu te fiz para um propósito único. Um propósito meu. E eu quero te revelar. Mas eu quero passar mais tempo com você, filha. Fale comigo o tempo inteiro. Eu sinto saudade de você. Ainda com seus olhos fechados. Abrace Jesus. Deita no ombro dele. Veja ele rodando com você no colo. Vocês rindo. Jesus rodando você e falando: filha, eu quero te ver alegre. O meu reino é de amor, é de alegria, é de justiça. Eu quero te ver alegre. É essa alegria que eu vou derramar sobre a sua casa agora. Cante comigo, se divirta comigo. Lembra que caminhar comigo não é pesado. É leve, é alegre. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua presença.
Eu sei que o Senhor fez coisas poderosas nesse momento. Eu sei que a vida de cada uma dessas pessoas, cada uma delas, foi tocada, foi transformada. Já não tem como mais voltar atrás. Você é do Senhor. Ele te escolheu, Ele te chamou pelo seu nome. E agora você não vai mais sair do caminho dele. Obrigada, Deus. Coloque um caminho reto, santo, debaixo dos pés de cada pessoa aqui. Não deixe nenhuma de fora, Pai. Que elas sejam incomodadas pelo Teu Espírito, à medida em que elas forem tomando atitudes no dia a dia. Aquelas atitudes que antes elas teriam já não terão mais. E onde elas pisarem, Pai, a partir de agora todos irão ver a Tua presença com ela. Eu declaro em nome de Jesus um óleo novo sendo derramado na sua cabeça agora, até a planta dos seus pés, te lavando e te purificando para esse novo tempo que começa agora. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser tão lindo, tão bom para nós. Obrigada, Pai. Você que está aqui pela primeira vez, coloca a mão no seu coração, por favor, e fala assim: Jesus, eu quero declarar, repete em voz alta, eu quero declarar que eu te aceito como meu único, suficiente e verdadeiro Salvador. Entra na minha vida, Jesus Cristo, e nunca mais saia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero saber como foi para você. Se você puder testemunhar aqui. Os testemunhos fortificam, né? Eles nos fortalecem. Suei. Quero ler você. E todas as mentiras que Jesus quebrou hoje, você não precisa ficar voltando nelas mais, tá? Já foi. Mas eu quero saber quando você deu o abraço em Jesus, como que você se sentiu. Você ouviu Jesus revelando coisas para você? Tem palavras específicas que você precisa colocar no seu bloco de notas? Algo que você precisa guardar? Que bom, eu tô lendo vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Amanhã tem mais. Se você tirou algum print, senão eu vou fazer uma foto aqui só para vocês poderem tirar, né? Vou fazer uma pose aqui. Pera aí. Se vocês puderem tirar print. Aí vocês convidam as pessoas do Instagram de vocês para estar aqui amanhã. Amanhã é o nosso terceiro dia. E na sexta-feira a gente termina. E na sexta-feira eu aviso sobre o da semana que vem. O da semana que vem vai ser sexta-feira, sábado e domingo. Vai ser bem mais desafiador o jejum. Então vai ser algo diferente do que a gente já fez. Já se prepara, já coloca na mente, né, que na semana que vem, sexta, sábado e domingo, a gente vai fazer, mas esteja aqui fazendo esse daqui, porque o da semana que vem vai ser uma continuidade do que vai estar acontecendo aqui.
tá? Que bom, eu tô lendo. Que Deus abençoe vocês, viu? Um beijo, amo vocês. Amanhã a gente se vê. Se você puder postar, para chamar mais pessoas, tá? Beijo. Tchau.